Olá, minhas caras, olá, meus caros, tudo bem com vocês? Bom, resolvi gravar a aula, né? Ao invés de a gente fazer um encontro já à noite. Estamos, enfim, várias razões. Assim, vocês podem também acompanhar com calma e a continuação daquela matéria que a gente começou presencialmente não, sincronamente, né? Ao vivo, né? Online, semana passada, que é a discussão dos vieses de cognição, aqueles desvios na nossa racionalidade, e que tem a ver, então, como a gente pode acessar a função e o papel que a lógica e a racionalidade têm de fato em nossa vida, né? E eu estou apresentando uma visão que é, digamos assim, tenta ser um meio termo, né, entre aqueles que acreditam que nós somos totalmente lógicos, nossa razão é capaz de conhecer tudo de modo desobstruído e sem muitas dificuldades, né, e aqueles que, ao contrário, acham que nós somos basicamente máquinas de produzir engano e que nós temos 200 vieses cognitivos que fazem com que os homens jamais conheçam corretamente. Tá? E eu quero, assim, eu vou repetir isso, assim, mas a ideia básica que eu quero passar para vocês é que, enquanto de fato a gente tem, digamos assim, atalhos cognitivos, né, que não são sempre aqueles que a gente adotaria se a gente tivesse tempo, paciência, os dados e, enfim, o, a calma, né, para poder avaliar essa montanha de elementos, né, a gente toma decisões rápidas e essa tomada de decisão rápida, muitas vezes, mais do que ser um desvio ou uma rota para o erro, é uma heurística, isso é algo positivo, é um tipo de estratégia rápida para que a gente tome decisões em contextos onde o estresse, o tempo, enfim, o que quer que seja, exige essas tomadas de decisões rápidas. E, obviamente, então, o problema é que, às vezes, uma estratégia não é adequada para a situação em que ela é aplicada, né? Em situações em que a gente precisa de respostas rápidas, a gente não pode, digamos assim, deixar o nosso sistema intelectual, reflexivo, lento, dois, né, lá do Kahneman, agir. A gente tem que tomar uma decisão. E ao contrário, né, a gente precisa tomar uma decisão deliberada, que envolve muitas variáveis, que exige que a gente considere muitas coisas, o sistema 2 é aquele mais adequado. Se você vê alguma ameaça se aproximando de você na rua ou na floresta, a tua decisão tem que ser a mais rápida possível. Se você quer decidir se você vai casar com aquela pessoa, se você vai comprar uma casa financiada, quanto vai dar de entrada, se você vai optar por essa ou aquela carreira na faculdade, o tipo de deliberação, a quantidade de elementos que entram nessa decisão são muito maiores, né, do que aqueles que a gente tem nessas situações naturais, né? Então, com isso em mente, o que eu quero fazer hoje, né, é continuar aquele nosso passeio, digamos assim, pelos viés cognitivos, pelas nossas estratégias rápidas de pensamento, né, se a gente preferir chamar assim, e em particular, terminar com algumas ideias que têm a ver com duas estratégias gerais que o nosso cérebro adota para interpretar o mundo, que são a agenticidade e a padronicidade, assim, fechar esse sobrevoo, né, dessa psicologia do engano, dessas estratégias, né, cognitivas que nós temos, ok? Então, eu vou projetar meu PowerPointzinho com o qual eu tinha conversado. Tem várias coisas que não estão, que eu acabei acrescentando depois, que não estão aqui nesse PowerPoint, mas eu vou descrevendo devagarinho para vocês. Eu acho que eu devo ter no Word aqui. Qualquer coisa eu projeto o Word mesmo, vocês vão só ter que seguirem sem se perderem, tá? Eu sei que eu falo muita coisa às vezes, então sigam o que vai aparecendo para manter a linha de raciocínio, o fio condutor, ok, gente? Bom, vamos lá. Deixa eu projetar aqui. Share screen. Ciência, racionalidade e lógica, ok. F5. F5. Ué, F5 deveria aumentar o negócio, não fez. O que está acontecendo? Peraí. F5, function F5. Ah, não, foi, agora foi. Pronto, gente. Então, isso aqui é tudo que a gente já tinha visto semana passada. Deixa eu tirar aqui um pouquinho para cima. Tudo que a gente tinha visto semana passada, papapá, e a gente terminou, se eu não me engano, né, comigo falando para vocês um pouco sobre viés de confirmação e
acho que eu não cheguei a falar, mas também sobre imunidade ideológica, que é o fato de que a gente, quando nossas crenças, elas não vêm isoladas, tá? Elas vêm em pacotes, né? Se você tem uma posição política, se você tem uma crença religiosa, ela envolve uma série de crenças que estão todas conectadas, né? E contestações, objeções a partes particulares dessa crença não são jamais suficientes, porque você não está disposto a pagar o preço, né, de abandonar esse conjunto de crenças, porque parece que você admitir uma falha, né, uma rachadura nesse teu sistema monolítico de crenças, é uma ameaça, né? Então, o fenômeno da imodidade ideológica, digamos assim, a contraparte do viés de confirmação é o viés de confirmação em esteroides, né? Porque está dentro de um sistema, de um bloco de crenças, né? Mas eu queria falar sobre alguns outros que eu elenquei aqui, o viés retrospectivo, viés de racionalização ou de autojustificação, viés de atribuição, viés de acessibilidade e representatividade, viés de grupo, de consistência, de retrospecção, etc. Eu perco fôlego falando, gente, desculpem, estou meio gripado hoje, para piorar. Então, o que eu quero, assim, eu já falei para vocês, se vocês procurarem, né, vocês vão encontrar muitos mais viés do que esses elencados aqui, né? Mas eu quero só apresentar alguns para vocês basicamente entenderem do que se trata e também muitas vezes espero falarem, nossa, é verdade, eu faço isso, ou talvez mais provavelmente vocês vão falar, nossa, é verdade, fulano faz aquilo, né? Porque uma das coisas que o pessoal que sabe sobre os viés de confirmação sempre faz é achar que quem tem viés de confirmação é sempre outro, não a gente, né? Como vocês têm que se lembrar agora do primeiro princípio do Feynman, né? Que a pessoa mais fácil de enganar somos sempre nós mesmos, tá? O viés de conformação, então, nós já vimos alguns exemplos, né? Um outro interessante é o viés retrospectivo, né? Quando a coisa aconteceu, todo mundo tem uma explicação. É basicamente isso, né? Depois que a vaca foi pro brejo, depois que o Titanic afundou, né? Todo mundo sabia que não tinha que ter feito aquilo, que não era para ter, que não tinha como dar certo e assim por diante. No viés retrospectivo, então, o que a gente faz é interpretar sempre eventos e decisões passadas em termos do nosso conhecimento presente, tá? E, por exemplo, quando alguém comete um ato criminoso, surgem um monte de indícios, né? Quando o sujeito joga a menina do prédio aqui em Guarapuava, depois todo mundo fala que ele era agressivo, violento, né? E assim por diante. Depois que o moleque entra na escola e atira em todo mundo, né? Ah, mas ele era estranho mesmo, né? A gente sabia, ó, não sei o quê. Só que antes ninguém faz nada, né? Por quê? Porque a gente interpreta o passado com os dados do presente, dados que nós não tínhamos no passado, e a gente também avalia os julgamentos dos outros sobre o passado com os dados que nós temos no presente, né? Como é que ele não viu isso? Como é que ele não percebeu, né? Como é que ela não percebeu que ele era um cafajeste? Como é que ele não percebeu que ela era uma interesseira, né? Qualquer coisa assim. Bom, um exemplo também que agora a gente viu recentemente, e do qual, vejam, eu não vou cair nisso, tá? Porque eu estou consciente, digamos assim, do viés retrospectivo, mas no Palmeiras, esse ano, Palmeiras bicampeão da Libertadores, caso vocês tenham esquecido, tricampeão, na verdade, bi seguido, né? Quando estava sem centroavante, lá no meio do ano, tinha duas possibilidades, o Daverson e o Borja, né? O Borja estava voando lá na Colômbia, fazendo gol em tudo quanto é jogo, estava indo bem na seleção colombiana, né? Parecia que estava ótimo. E o Daverson estava reserva um time lá do final da tabela do espanhol, né? Bom, o Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, trouxe o Daverson e mandou o Borja para o Grêmio. E todo mundo naquela hora, né, falou, inclusive eu, falei, como é que faz isso? Né? O Borja é muito melhor que o Daverson. Bom, não sei se vocês sabem, mas o Palmeiras, que ganhou então o tricampeonato da Libertadores agora, ganhou com o gol do Daverson em cima do Andréas, lá do Flamengo, que bizonhamente não resistiu à pressão do time palmeirense e largou a bola para o Daverson, mesmo com toda a grossura dele, fazer o gol da Libertadores. E aí todo mundo, bom, o Daverson Abel Ferreira é gênio, mas não sei o quê. Não, naquela época, com os dados que a gente tinha, a gente também avaliou que o Abel Ferreira tinha feito a decisão errada. Agora que o Daverson fez o gol da Libertadores, o Abel Ferreira é gênio. O Abel Ferreira é um gênio por outras razões, tá? É um dos maiores homens da face da Terra, ok?
tá? Brincadeira, gente, claro. Tem pessoas mais relevantes que ele, tá? Mas, enfim, o Abel Ferreira é gênio por outras razões, né? Não porque ficou com o Daverson e mandou embora o Borja, né? Outro exemplo que a gente tem de viés retrospectivo é, por exemplo, em economia, né? Depois que uma economia quebra, que uma empresa quebra, que tem uma crise financeira internacional, todo mundo sabia que ia acontecer, todo mundo tinha avisado, todo mundo tinha visto, né? Mas ninguém toma atitude antes. Perdão, gente. Ninguém toma atitude antes para prevenir isso, né? Depois que acontece, todo mundo sabia. Bom, vamos lá, gente. Outro viés muito importante é o viés de racionalização, de autojustificação, que é um pouco, é claro, está associado com esse viés retrospectivo também, né? Eles estão ligados, todos eles. Sempre encontramos um meio de racionalizar nossas decisões péssimas depois que nós as tomamos, né? A gente sempre tem uma boa razão para ter tomado a decisão que a gente tomou, né? E é muito difícil a gente admitir que uma decisão que a gente tomou é ruim, foi errada, que você deveria ter feito outra coisa, né? E não fez. A gente sempre encontra um jeito de explicar. Ah, mas eu não sabia. Ah, mas na verdade, naquele momento era o que eu deveria ter feito, não sei o que. Então, por exemplo, você resolve abandonar a faculdade, depois se arrepende, né? Toma decisão errada no trabalho, no namoro, ou não sei aonde, né? Mas aí você vai dizer, não, mas naquela época ele não era um cara bacana como ele era agora. Ah, não, mas naquela época eu não sabia que a empresa ia crescer, né? E que ia me oferecer uma promoção e depois eu fui para aquela outra empresa que faliu 2 meses depois, né? A gente justifica os nossos erros e encontra sempre uma razão para os nossos erros. É muito mais fácil, isso basta olhar o que acontece, por exemplo, nas redes sociais, a gente identificar os erros dos outros do que admitir os nossos, né? Nós temos um mecanismo no qual nós encontramos sempre uma justificação, uma racionalização para as nossas decisões, por mais equivocadas que elas se revelem depois. O viés de atribuição tem várias formas, tá? Não vou, depois eu deixo essas slidezinhos para vocês, não vou entrar muito nisso, né? Mas é basicamente o fato de que nós sempre consideramos que tomamos certas decisões pelas razões certas, enquanto os outros tomam certas decisões por razões erradas, isto é, razões interessadas, razões subjetivas, razões egoístas e assim, razões políticas, religiosas, econômicas, o que vocês quiserem, e não por aquele puro e desinteressado, aquela pura e desinteressada perfeição moral que nós temos em nós mesmos, tá? Então, por exemplo, nós temos o viés de atribuição situacional, né? Quando a gente acredita tem uma certa posição política, é porque a gente chegou a essa conclusão, né, muito deliberadamente. Eu sou de direita, porque acho que liberdade é importante, eu vi o mal que o socialismo, o comunismo, o que quer que seja, causou, né? E, portanto, eu sou de direita porque eu sou um cara muito legal. Ou eu sou de esquerda porque eu acho que a desigualdade e a pobreza são horríveis, né? E é muito mais importante a gente dar condições de vida para todos do que permitir com que alguns tenham muito e outros não tenham nada, e assim por diante. Por isso, eu sou de esquerda, não tenho nenhum interesse, nenhum viés, nenhuma função na educação, formação agindo aí, né? Agora, para os outros, né, a gente sempre atribui as crenças deles a outros elementos, né? O cara é de direita ou de esquerda porque ele é burro, porque ele foi doutrinado, porque ele é do agronegócio ou ele é do DCE da faculdade, né? E assim por diante. E jamais pelas mesmas razões com as quais nós chegamos a essa mesma conclusão, né? Ah, você acredita nisso porque ele é crente, acredita nisso porque ele é comunista, acredita nisso porque ele é bolsominion, acredita nisso porque ele é petista, tá? Bom, isso é viés de atribuição situacional. E assim por diante, né? Eu faço isso porque é a melhor coisa a fazer, o outro faz isso porque ele é um mau caráter, né? Bom, vejam aí, tá? Não vou ficar também elencando tudo isso. E agora, tá? Vamos deixar de lado os tais dos vieses cognitivos e ver agora alguns erros um pouco mais gerais que a gente encontra no nosso raciocínio, tá? Deixa eu fazer uma pausinha aqui para tomar mais uma aguinha. Cadê o... Vamos lá, gente. Bom, share screen.
Vamos lá, gente. Mas, então, alguns erros comuns de raciocínio, percepção e julgamento estudados pela psicologia. E que, às vezes, tem um caráter um pouco mais não, social, talvez, mas não vou entrar nesse ponto, tá? Bom, vamos lá. Um dos principais fatores que faz com que muitas vezes a gente não consiga colocar em prática toda a nossa capacidade de deliberação, de racionalidade, de raciocínio, né? É o fato de que nós temos certas tendências que estão, digamos assim, gravadas em nós. Por exemplo, a aceitação. E aí vocês veem, tá? Em inglês compliance, tá? Que é a tendência a aceitar comandos de autoridade e normas do nosso grupo. Tem a ver com o estudo da psicologia de massas, né? E assim por diante. E os dois, e talvez você já tenha ouvido falar de dois famosos experimentos que, digamos assim, retratam e ilustram um pouco isso, que inclusive viram filme depois, né? E assim por diante. Embora tenha inúmeras dúvidas, né, e críticas a como isso foi feito de fato, aos métodos empregados pelos cientistas, né, cientistas, principalmente o de Stanford, né, mas enfim, bom. O primeiro experimento é o experimento então, da prisão de Stanford, né, que vocês têm filmes sobre esse experimento, um com o Adrian Brody, tem acho que tem uma versão mais antiga também, tá? Um filme que também mostra isso é aquele famoso filme lá sobre os alemão que chama A Onda, tá? Mas é a ideia de que, por exemplo, basta uma certa situação e basta um comando de autoridade para que os seres humanos comecem a tomar atitudes, fazer coisas que eles não fariam normalmente, né? O famoso estou só obedecendo ordens, né? Ou se todo mundo está fazendo, por que eu não vou fazer também, né? Então isso a gente vê, por exemplo, nos fenômenos das tribos adolescentes ou até de não adolescentes, né? Se alguém está fazendo alguma coisa, todo mundo começa a fazer a mesma coisa, né? E tem, enfim, tem vários experimentos que comprovam esse efeito. E um deles, por exemplo, né? Colocava um monte de gente em uma sala para preencher um questionário, né? Alguns deles eram os caras que estavam sendo testados e os outros estavam lá, eram atores, né? Estudantes que eram contratados para para atuar, né, nesse experimento. Aí começava a sair uma fumaça da parede e o que você faz quando vê uma fumaça, um incêndio começando? Você vai chamar os bombeiros, ligar o 90, avisar alguém, pelo menos, né? Ó, seu moço, está pegando fogo ali, né? Só que a maior parte das pessoas não deu bola lá para a fumaça, para o cheiro, para o fogo, continuou respondendo o questionário, o cara falou, se ninguém está fazendo nada aqui, eu também não vou fazer, né? E a gente repete esse experimento e vê que, na maior parte das vezes, as pessoas não fazem nada, né? Se os outros também não fazem nada. Por quê? Porque nós temos essa tendência à aceitação, à conformidade social. Tem um fenômeno relacionado que depois não foi comprovado, né, não foi replicado, pelo menos não do mesmo jeito das descobertas originais, e que é um pouco uma consequência disso, né, dessa compliance, dessa aceitação. Quando a gente acha que alguém vai fazer alguma coisa, a gente não faz. Tem o famoso caso de uma mulher que foi atacada em Nova York, embaixo de um prédio, um monte de gente viu, ninguém chamou a polícia, né? Foi conhecido esse caso, né? E basicamente os psicólogos explicavam isso porque, bom, cada um achou que o outro ia fazer, né? Que se ninguém se ninguém era uma coisa tão óbvia que alguém teria ligado, então ele não precisava fazer, né? Isso é um fenômeno derivado desse fenômeno de aceitação. Bom, um outro experimento conhecido, experimento da prisão de Stanford, tá? Vocês podem procurar, que é do Philip Zimbardo, que é um cara que foi muito famoso, mas assim, hoje é muito criticado por esse experimento, tá? Outro experimento que também é criticado, que também virou filme, um filme que eu acho que é com aquele ator que faz será que é com ele? Que faz uns filmes de ação, que é Liam Neeson? Não sei se é com ele o filme, talvez seja. Tem um filme também sobre esse experimento do eletrochoque, tá? E que é basicamente um experimento em que as pessoas tinham que ficar numa salinha com um cara que tinha que responder perguntas, e cada vez que o cara errasse, eles tinham que dar um choque, aplicar uma punição e dar um choque. E se ele fosse errando, tinha que aumentar, né? E aí ficava um cara de jaleco branco com uma prancheta na mão, anotando as reações, né? E falando para o cara, não, pode dar o choque mais forte, né? E basicamente o que os caras perceberam é que quase todo mundo ia sem problema dando choques seriam mortais, né, nos sujeitos que estavam lá na frente, né, coisa que eles não fariam jamais como cidadãos de bem, né, honestos, trabalhadores e assim por diante, né.
Você que é um contador, um vendedor de sapatos, um professor, um frentista, né, não sai por aí dando eletrochoques nas pessoas. E o que o experimento comprova é que basta uma situação correta e uma figura de autoridade que a gente começa a fazer isso, tá? Professores, tá? Se eu falar para vocês que Kant era russo e tinha 3 pernas, tá? Há uma boa chance de vocês acreditarem nisso, porque vem de uma figura de autoridade, tá? Outro exemplo muito famoso, muito conhecido, é o da chamada cegueira atentiva, tá? É a cegueira de atenção. Se a gente está prestando atenção em uma coisa, a gente não presta atenção nas outras coisas. E é o exemplo, tá? Infelizmente, eu vou ter que dar o spoiler para vocês, mas uh, se, se eu estivesse numa sala de aula, eu projetaria o videozinho para vocês, faria o experimento na sala, né? Tem um famoso experimento feito pelo, acho que é Daniel Chabris e Simons, Daniel Simons e, não lembro, Peter Chabris, não lembro o nome. Bom, pelo Chabris e pelo Simons, tá? Que é o experimento famoso do gorila invisível, em que eles pegavam um monte de gente para fazer um teste, né? Colocavam eles num ginásio ou no auditório, né? E tinha no auditório um teatro, né? Um teatro da Unicentro, assim, né? E colocavam 5 pessoas ou 10 pessoas lá no palco, batendo bolas de basquete, passando as bolas de basquete um para o outro, né? E aí cada um recebia uma tarefa que era de contar, por exemplo, o número de passes que alguém fazia, o número de vezes que eles trocavam a bola um com o outro, e assim por diante. Né? Tinha que ficar anotando isso, prestando atenção no que estavam fazendo, anotando isso. Bom, aí no meio, procurem o vídeo lá, Gorila Invisível, no YouTube, aparece um cara vestido de gorila, né, bem ridículo, com aquelas roupas de monga, mulher gorila, que tinha nos parquinhos de diversão quando eu era pequeno, né, ou de gorila dos Trapalhões, né, aparece lá, para no meio, bate no peito, faz isso 2, 3 vezes e sai embora, né. Bom, aí no final do experimento, os caras perguntavam, bom, contaram, contamos, quanto deu, quando passou tantas vezes a bola, tá, quem viu o gorila, né? E aí metade da turma dizia, ou mais da metade da turma, normalmente dizia que gorila. A gente não viu o gorila, tá? Bom, essa experiência mostra que a gente tem, por exemplo, uma cegueira atentiva, de atenção, e que a gente, então, não consegue prestar atenção em mais de uma coisa ao mesmo tempo, ou que pelo menos a nossa percepção de algo fora de um raio muito pequeno de atenção é severamente comprometida. Por isso que vocês não devem usar o celular e dirigir, ou usar o celular e fazer qualquer outra coisa, por exemplo, ver aula de filosofia. Tá? Um outro muito interessante é o efeito do custo investido. Tá? A gente sempre tende a ter dificuldade em abandonar coisas na vida nas quais a gente investiu muito tempo, muito dinheiro, muita dedicação, né? Porque a gente fala, bom, já fui até aqui, não vou largar agora, né? Seja isso um casamento que não está dando certo, seja isso um investimento que está dando prejuízo, né? Seja isso um, um bem que a gente adquiriu que tem defeito, não tem conserto, o que quer que seja, tá certo? Bom, perdão, gente. E para terminar, então, eu quero que a gente passe a padronicidade e a agenticidade. Aqui, então, eu vou tirar aqui e vou começar a falar a partir das minhas anotações aqui, tá? Vou fazer mais uma pausa aqui, tá? Claro que eu cortei, né, o vídeo. Vamos ver se eu consigo colar os dois aqui. Recomecei a gravação, então agora vamos falar aqui para vocês de padronicidade e agenticidade. Bom, o que é padronicidade? A padronicidade é a capacidade de encontrar padrões em dados sem significado, tá? Mas, como eu estou dizendo para vocês, tá? Os vieses cognitivos são também uma heurística cognitiva, né? É a capacidade de encontrar padrões em dados e inputs que são significativos. Eu vou projetar aqui minhas anotações de aula, tá? Para vocês acompanharem, tá? Deixa eu colocar aqui.
isso aqui aparece. Bom, então, gente, aqui vamos... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. O que é padronicidade? Né? Então, a padronicidade é a capacidade de encontrar padrões em dados que não têm significado, mas também é, como eu disse, a capacidade de encontrar padrões em dados e inputs que são, esses sim, significativos. Né? A gente, por exemplo, reconhece a nossa mulher, o nosso filho, um conhecido, quando a gente percebe um rasgo do rosto dele ou simplesmente o jeito de andar, né? A gente reconhece o sinal de SOS em código Morse, né? Alguma coisa assim, né? Se a gente está treinado para reconhecer esse padrão. A gente reconhece uma parábola quando olha uma bola sendo lançada e assim por diante, tá? Mas, ao contrário disso, né? É também a capacidade de encontrar padrões onde eles não existem. Dependendo de como olhamos, cada viés pode ser, repetindo pela milésima vez, né? Uma heurística de sucesso em inúmeras situações, isto é, uma estratégia rápida de cognição, deliberação e decisão que muitas vezes dá certo. Bom, um exemplo clássico de padronicidade, que é onde a gente pode começar, tem a ver justamente com aquele que é o sentido, digamos assim, mais imediato, o primeiro no ser humano, já dizia o Aristóteles, que é a visão. A gente tende a encontrar padrões quando eles não existem, né? Por exemplo, aqui, deixa eu fazer para vocês. Se eu fizer isto aqui, né? Ó, um rostinho, ó, duas bolinhas e uma parábola, um semicírculo aí. Bom, vocês todos reconhecem uma carinha, né? Por quê? Porque, evolutivamente, a capacidade de reconhecer rostos humanos é fundamental, né? Você distinguir um rosto humano, você reconhecer o rosto, por exemplo, de um animal e também distinguir um rosto de um ser humano do rosto de um animal, né? Isso faz com que nós sejamos muito tentados, né, a encontrar padrões onde eles não existem. Por exemplo, vejam só. Deixa eu... New share aqui. Espero que vocês estejam vendo aí. Este aí é o famoso rosto em Marte, né? As pessoas foram mandar lá a sonda para Marte, tirou umas fotinhas, uma das fotos era esta aqui, né? Todo mundo viu esta foto e que viu aí, todos vocês estão vendo, um rosto, mais um rosto que parece Jesus, né? Putz, ou seja, tinha alienígenas católicos cristãos em Marte, né? Bom, obviamente, talvez não seja bem isso que está acontecendo, né? Se vocês olharem, ó, cadê o outro? Deixa eu colocar aqui para vocês esse outro. A gente tem uma outra foto dessa mesma região com um outro ângulo. E vocês vão ver que o rosto em Marte, né? Não, é um saco. Fica um negocinho do zoom em cima do zoom da foto. Pronto, deixa agora New Share. Pronto, aí vocês estão vendo, tá? A mesma foto, o mesmo local, visto de um outro ângulo, né? E é basicamente o quê? Basicamente uma cratera, uma colina de pedras lá em Marte, né? Vocês veem que encontrar um rosto ali é simplesmente uma ilusão que o nosso cérebro impõe a nós, tá? Outro exemplo bastante famoso é este aqui, ó. Vejam só. Deixa eu colocar para vocês. A torrada divina. Aqui, vocês veem nada mais do que, nada mais, nada menos, né? Espero que vocês estejam... Já estou compartilhando tanto tela que não sei mais se vocês estão vendo. Bom, vocês estão vendo aí Jesus, né? Nessa torrada, né? Por quê? Isso se chama pareidolia, tá? E eu tenho aqui, depois, se vocês quiserem, eu passo para vocês um monte de imagenzinhas divertidas de pareidolia, né? E a gente encontra basicamente, uma das coisas que a gente encontra mais facilmente são rostos e pessoas, né? Vejam só mais um exemplozinho para vocês verem, né? Essa aqui, tá? Bonitinha, né? Bom, com a nossa palmeira desesperada aí, tá?
vamos abandonar a pareidolia e vamos voltar ao que era aos outros aspectos, né? Oh, meu Deus, apaguei de novo a gravação. Vai ser uma bagunça. Vamos lá, para juntar tudo. Tá gravando de novo? Tá. Então, share screen, vamos lá. Vamos terminar isso. Então, um exemplo de padronicidade, clássico de padronicidade é o fenômeno da pareidolia em visão, né? A gente vê aquelas coisas quando elas não estão lá, tá? Um outro exemplo famoso, uma outra comprovação experimental da padronicidade, agora nesse caso não mais visual, mas geral, não só em espécie que não somos nós, seres humanos, é um famoso experimento sobre pombos feito por um psicólogo americano há algumas décadas atrás, né? Em que ele colocava os pombos lá em um lugar que tinha aqui uma manivelinha, né, que ele podia bicar e que, dependendo de como ele bicasse, na verdade, quem decidia era o experimentador, né, era o cientista, ia soltar comida e água ou não ia soltar comida e água, né? E o que eles faziam, né? O que eles perceberam? Eles perceberam que quando dava certo, quando o cientista dava água e comida para os pombos tendiam a repetir, né, exatamente o mesmo comportamento que eles tinham tido antes daquela bicada que funcionou na manivelinha, né? Então, se, por exemplo, o pombo tinha feito duas voltas para um lado, duas para o outro, dois pulinhos e bica, ele ia continuar a fazer isso, quer desse certo ou não, tá certo? Nós estamos programados para encontrar padrões. Perdão de novo. Assim, é a padronicidade o que garante a popularidade de teorias da conspiração. A padronicidade, conspirações são basicamente a padronicidade em larga escala, né? O 11 de setembro foi uma obra do governo Bush, teve fraude nas eleições do Brasil, Moro foi treinado pela CIA para destruir a economia brasileira, né? Ou um exemplo ótimo é a facada do Bolsonaro, né? Porque para os bolsonaristas a facada foi um complô do PSOL com Lula, Dilma, sei lá mais o quem, para contratar o Adélio, para ir lá, para matar o cara, né? E eles juntam fatos absolutamente isolados, né, para dizer, olha, o que está acontecendo, dá para ver que é o que quem queria matar era a esquerda, era o PSOL, ou o Lula, ou sei lá quem, né, não sei o quê. Do lado da esquerda, né, muito melhor, né, porque está na moda muita gente acreditar que a faqueada, tem amigos, caríssimos amigos muito próximos que acreditam nisso, né, que não foi uma facada, mas foi uma fakeada em que o Bolsonaro simplesmente forjou tudo aquilo, né, combinou com os meios de comunicação, com seguranças, com os médicos, com todo mundo, né, não teve um cara no hospital lá em Juiz de Fora, em qualquer hospital, para tudo mentira, né, para contar, né, para ter um zapzinho, um celular e gravar alguma coisa, não. Foi tudo isso feito, né, para criar aquela comoção e ele ganhar a eleição de 2018 sem debates e assim por diante, né? Nos dois casos, o que as pessoas estão fazendo? Juntando coincidências, casos, situações isoladas, né? Elementos que têm pouquíssima ou nenhuma relação entre si, né? Para formar uma história, para encontrar um padrão. Ah, o Adélio foi treinar tiro no mesmo clube de tiro que o Bolsonaro tinha ido, o filho do Bolsonaro tinha ido, né? Ah, o Adélio foi filiado ao PSOL em 1783, né? Bom, por isso aí junta tudo e vira facada do PSOL ou fakeada do Bolsonaro, tá? Bom, para os cientistas, quando a gente fala em erros de cognição, há basicamente dois tipos de erro que são considerados, né? E vejam, os cientistas, eles redescobrem, eles reformulam em uma linguagem ligeiramente diferente, coisas que às vezes a filosofia já encontrou há muitos anos, né? Vocês já conhecem a definição aristotélica de verdade, né? Como sendo a verdade como correspondência, né? Ou dizer do que é dizer o verdadeiro. Dizer do que não é dizer o verdadeiro. Dizer do que é, ou dizer do que não é dizer o falso, tá? Bom, esses tipos de erros são diferentes, e é o que os cientistas chamam de erro do tipo 1 e erro do tipo 2, tá?
O erro do tipo 1 é um falso positivo, é achar que algo é real quando não é. Ou, no nosso caso, já que a gente está estudando isso, né? Ver um padrão, encontrar um padrão quando ele não existe. E o tipo 2 é um falso negativo, é achar que algo não é real quando ele é, não ver um padrão quando esse padrão existe. E é claro que, evolutivamente, biologicamente, erros do tipo 1 costumam ser menos danosos que os erros do tipo 2, tá? Eu não vou tentar provar isso para vocês, tem uma referência aí, depois vocês podem olhar e anotar, mas tem, por exemplo, cálculos que foram feitos por biólogos para mostrar, né, que é mais vantajoso errar com falso positivo do que errar com falso negativo, tá? E não é tão difícil de entender a lógica por trás disso, tá? Por quê? Porque, bom, é melhor achar que há um predador atrás de você quando não há, do que achar que não há quando há. Se você está andando no meio da savana africana, ou está lá perto da tua caverna na Europa, né, e você ouve um barulho de folhas mexendo, ou você ouve um barulho de árvore quebrando, né, lá na caverna, você pode achar que esse padrão é compatível com o barulho de, por exemplo, um tigre avançando no meio das folhas, ou um urso andando no meio do mato e quebrando os galhos, né? Você pode achar, então, que é um tigre ou que é um urso, e se precaver, né? Pegar uma arma, fugir, fazer alguma coisa, né? Agora imaginem o filósofo reflexivo contemplativo numa situação dessas, né? Será que isto é mesmo um urso ou será que isto é o barulho de galhos quebrando? Deixa eu ir lá fora conferir, vou programar um experimento, vou colocar um pouquinho de carne aqui, se for um tigre ele vai vir, chegar perto, se não for, não vai acontecer nada, né? Bom, o que aconteceria com o nosso filósofo contemplativo reflexivo na savana africana ou nas cavernas europeias há 10 mil anos atrás? Seria comido pelo urso, pelo tigre, né? Ou até por uma mariposa, pelo jeito, né? Bom, por quê? Porque é melhor a gente tomar precauções e evitar o risco quando a gente tem um falso positivo do que ignorar um risco quando a gente tem um falso negativo, né? Epidemias contemporâneas deveriam também ensinar isso para a gente. O ponto é que, em um contexto de alta complexidade, sem ameaças diretas à nossa existência, como é a nossa sociedade, como é a nossa existência hoje, né? O tipo de deliberação que é exigido não é o mesmo que a gente precisava nas savanas ou cavernas. Por isso, as estratégias heurísticas muitas vezes nos enganam, tá? E para terminar, né, a agenticidade. A agenticidade é uma tendência complementar àquela da padronicidade e que é a tendência a encontrar significado e intenção deliberada nos padrões que nós percebemos. É basicamente uma forma de projeção antropomórfica. A gente projeta na realidade intenções semelhantes a que seres humanos teriam, tá? Quando eu era jovem, tá? Vocês não têm esse problema, mas quando eu era jovem, havia um pavor do sexo e de tudo mais, porque era a epidemia da AIDS, né? Eu entrei na adolescência, anos 80, final dos anos 80, no começo dos anos 90, lá na minha adolescência, né? E as pessoas no mundo inteiro estavam apavoradas pela epidemia de AIDS, né? Hoje a AIDS existe ainda, mas está controlada. Agora nós temos o Covid. Sempre que acontece um terremoto, um tsunami, isso aparece. O que as pessoas diziam naquela época, né? Bom, que a AIDS era uma punição divina para aqueles que não se comportavam direito, né? Para aqueles que tinham um comportamento sexual promíscuo ou homossexual e assim por diante, né? A AIDS era uma punição divina. Bom, o que é isso? Isso é um exemplo de padronicidade, de encontrar significado e intenção em processos biológicos, em processos puramente físicos, que são determinados por leis naturais e pelo acaso, né? Não há ninguém responsável pela AIDS, a não ser a própria natureza. Não há ninguém responsável pelo Covid, pelos terremotos, né? Embora o Covid possa ter escapado, talvez, do laboratório, é uma hipótese que não está totalmente descartada, embora seja muito improvável, né? O vírus não foi desenvolvido do laboratório, tá? Bom, não há ninguém por trás dessas coisas, tá? Mas a gente enxerga, por exemplo, Deus punindo pelos pecados, tá?
Um outro exemplo muito claro que vocês vão perceber de agenticidade é que a gente fica bravo com as coisas. A gente xinga o nosso carro, o computador, o celular, quando ele não funciona. A gente fica irritado quando com o nosso notebook, o nosso celular, quando ele é lento demais e não consegue ver a aula, né? E assim por diante. Quando eu era criança, tinha brincando. Quando eu era jovem, tinha brincadeira, que ninguém mais fala de hardware e software, mas a gente fala muito de hardware e software, e a piada era que o hardware é a parte que você chuta e o software é a parte que você xinga, né? No computador. Bom, a gente projeta intenções e ações em coisas, né? Ou ainda, lembra das conspirações lá de cima, né? A gente encontra pessoas, né, mexendo os pauzinhos e controlando tudo, porque acha que tem que ter uma razão para que isso tudo esteja acontecendo, né? Os bilionários neoliberais financistas do Bilderberg e de não sei o que mais, né? Ou os comunistas globalistas da ONU, né? Que você sabe que é um comunista, né? E assim por diante, né? Ou uma rede pedófilo-satânica maçônica e assim por diante, que, na verdade, controla o mundo. Bom, isso é não só padronicidade, né, mas também agenticidade, encontrar um propósito, uma intenção. É como se alguém estivesse agindo para que as coisas acontecessem, em coisas que são resultado apenas do acaso, da natureza e das coisas acontecerem, né? Por exemplo, deixa eu pôr um videozinho aqui para vocês. Mais um, já paro, tá? Que é o vídeo de um famoso experimento que foi feito em 1944, tá? E que é esse aqui. Eu acho que deve estar aparecendo aí para vocês. Opa, cortou. Deixa eu pôr aqui do começo. Vejam aí o videozinho. Bom, todos vocês que viram esse videozinho, se eu perguntar para vocês, me descrevam o que aconteceu, vocês não vão dizer, olha, a gente viu um triângulo se movimentando nessa direção, depois nessa direção e assim por diante. O que a maior parte de vocês vai fazer? E os resultados mostram assim, 95% das pessoas que veem esse vídeo, depois você pede para descrever o que acontece nesse vídeo, 95% das pessoas dão descrição em termos de intenção, em termos de propósito, em termos de um agente, de agentes racionais fazendo coisas. Ah, o triângulozinho grande estava lá com a bolinha, aí entrou o triângulo pequeno no meio, e aí eles brigaram, eles estavam querendo ficar sozinhos na casa, mas aí um saía, o outro foi lá e começaram a brigar, porque estavam discutindo, né? Bom, esse é um exemplo de agenticidade. Então, esse experimento, isso aí foi um negocinho mostrado, né, pelos nossos amigos psicólogos, lá em 44, né, que comprova, então, que a gente tende a injetar padrões e agência, né? Alguém agindo, alguém movendo as cordas, pessoas fazendo coisas, né? Onde não existem, tá? E um tipo clássico de projeção de padronicidade e de agenticidade é nos chamados argumentos teleológicos ou do desígnio, tá? Cujo exemplo mais conhecido é o argumento de 1802 do William Paley e do relojoeiro, tá certo?
Vocês devem provavelmente ter visto isso lá em Filosofia da Religião, que vocês têm no primeiro ano com o Marciano, né? Então eu não vou me alongar nisso, mas a ideia é, bom, o pai ele dizia, se você encontra um relógio numa praia deserta, você não supõe que ele, opa, você não acha que ele apareceu lá porque a natureza juntou ao acaso aquelas peças, mas que alguém fez. Quando a gente olha o mundo, a gente também projeta e encontra um agente que fez o mundo, que desenhou o mundo, que é Deus, né? Bom, reflexo de agenticidade, tá? Estou cansado. O ponto é, então, para terminar, injetamos propósito e intenção em acontecimentos aleatórios, tá? Às vezes ajuda, nesse caso, muitas vezes não ajuda e nos leva a enganos. Semana que vem a gente não tem aula porque entramos em recesso, depois férias, voltamos lá no comecinho de janeiro presencialmente, se tudo der certo. Então, é isso. Tchau, gente.